Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o nosso podcast 15 Minutos aqui da Gazeta do Povo. É o nosso espaço diário de resumo e análise do noticiário. A sua assinatura do Netflix pode ficar mais cara, bem como a taxa do seu aplicativo de transportes. É a reforma tributária que vem por aí e pode sim atingir esses serviços. Esse é um tema aqui do 15 Minutos de hoje. Também hoje a gente explica como funciona a rotina de segurança máxima dentro de um presídio federal. E vamos ainda viajar no tempo, até 1969. Há 50 anos, a missão americana Apollo 11 fez história. O presidente John Kennedy colocou como meta chegar à Lua até o fim dos anos 60. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Vamos lembrar dos 50 anos da chegada do homem à Lua. É a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. A sua assinatura do Netflix pode ficar mais cara, bem como a taxa do seu aplicativo de transportes. É uma proposta de reforma tributária, está em discussão na Câmara dos Deputados e promete trazer à tona uma revisão na tributação desses tipos de serviços. A repórter Cristina Sessiuk, que é da editoria de Economia aqui da Gazeta, veio aqui no estúdio do 15 Minutos para falar sobre esse tema. Cris, você conversou com o presidente da comissão que está analisando a proposta de reforma tributária, essa que já está lá na Câmara. O que ele disse sobre essa possibilidade de revisão dos tributos que envolvem aplicativos e serviços de streaming, por exemplo, hein? Oi, Márcio. É o Hildo Rocha, que é o deputado, presidente da comissão. Ele defende bastante abertamente essa possibilidade de se taxar serviços, aplicativos que estão vindo cada vez mais no nosso dia a dia. A gente sabe está coalhado, de aplicativo como esse, de serviços como esses aí na nossa rotina. O deputado, inclusive, coloca um exemplo desse tipo de situação. Afirma que, por exemplo, se você assiste um filme em streaming na internet ou vai ao cinema, você está tendo mais ou menos o mesmo serviço semelhante, mas de um é cobrado imposto e do outro não é cobrado. E do que é cobrado imposto, inclusive, ele gera emprego, gera riqueza para o país, e é nesse sentido que o deputado, presidente da comissão, defende tanto essa possibilidade, essa necessidade, conforme ele cita, de taxação para esse tipo de serviço, de aplicativos ou outro tipo de serviço, principalmente de empresa mais voltada à tecnologia. Ele afirma, inclusive, que acredita que não haver uma taxação mais semelhante à de serviços que poderiam ser considerados como equivalentes é uma injustiça para aqueles que pagam imposto aqui no país. Ele também fala, Cris, sobre essa questão de repente, esses serviços estarem gerando aqui lucros e esse dinheiro não está ficando por aqui, sim levado para outros países de uma forma meio genérica, mas ele coloca isso também, né? Exatamente, afirma isso dizendo que o dinheiro acaba sendo gerado aqui, é levado para fora, gerando lucro aí para outros locais, gerando imposto, inclusive, para outros países e provocando aí essa falta de arrecadação aqui no país. Lembrando, é claro, Márcio, vale destacar que essa discussão toda motivada pelo projeto que é do Baleia Rossi, deputado que é o autor aí dessa proposta. Este assunto, depois da Previdência, vai ser a prioridade número 1 do nosso parlamento. Pois é, isso é importante a gente lembrar, que essa reforma que está tramitando na Câmara não é a reforma do governo, é uma reforma que começou a tramitar na Câmara, de autoria desse deputado Baleia Rossi, do MDB, e deve, pelo menos essa expectativa, também ser encaminhada à Câmara uma proposta de reforma que vem do governo, da equipe chefiada pelo ministro Paulo Guedes, né? Sim, durante vários meses já a gente tem essa discussão acontecendo nos bastidores. A coordenação, se sabe, é do secretário da Receita Federal, o Marco Sintra, ele que inclusive volta e meia dá aí alguns recados pelas redes sociais ou pelo próprio blog que ele mantém, fala uma coisa ou outra, mas ainda não se tem formalmente um entendimento do que vai ser essa reforma do governo federal. Já foram citadas várias situações, inclusive, que a Gazeta do Povo vem acompanhando, que deve acontecer. A previsão é de aí um imposto único federal, também mexer no imposto de renda, além de fazer uma alteração na tributação em folha de pagamento.
previsão que se sabe do que está sendo discutido é reduzir a folha de pagamento, o imposto na folha de pagamento, e substituir isso paulatinamente por um imposto similar à CPMF, mas seria um imposto de base um pouco mais ampla que atingiria todas as operações financeiras, mas isso ainda também em discussão. A gente ainda tem muita especulação e pouca informação sobre isso. Obrigado, Cristina. Obrigada, Márcio. Como é a rotina em um presídio federal? A repórter de República, aqui da Gazeta do Povo, a Kelly Cadanos, ela fez uma reportagem sobre esse tema, reportagem que até foi tuitada, foi compartilhada aí pelo ministro Sérgio Moro nas redes sociais. A Kelly visitou um presídio federal, lá em Brasília, e vai nos contar aqui no 15 Minutos. Ô Kelly, os problemas no sistema penitenciário, a gente sabe, estão espalhados aí por todo o país. Pelo menos nas unidades estaduais, né? Qual é a grande diferença, assim, inicial que você pôde perceber ao visitar esse presídio federal em Brasília, Kelly? Oi, Márcio. Então, na verdade, o maior diferencial mesmo é a questão da superlotação, né? Os presídios federais não trabalham além da sua capacidade, então sempre tem vaga, inclusive sobrando, né, nos presídios que são federais. E outro grande diferencial é a questão da segurança, né? São presídios de segurança máxima, todo mundo que entra, todo mundo que sai precisa ser revistado, passa por detectores de metal, é uma série de elementos ali de segurança. Os protocolos de segurança são muito mais rígidos em relação aos presídios estaduais, né? Até por conta da não superlotação, né? Como não tem muito preso, eles conseguem fazer um protocolo de segurança mais rígido, conseguem controlar melhor os presos que estão nessas unidades. Eu acho que esse é o maior diferencial. Em relação à rotina para os presos, do que você pegou de informação lá, tem muita diferença para um presídio, vamos dizer assim, mais tradicional dos estados? Tem um pouco de diferença, sim, Márcio, na questão de que os presos passam a maior parte do tempo dentro das celas. As celas são todas individuais, ninguém divide cela nos presídios federais, então os presos passam a maior parte do tempo nessas celas, são 22 horas por dia nessas celas, recebem alimentação, recebem toda a assistência, né, para limpeza da cela, para organização, vestuário, recebem tudo dentro da cela. Essa é uma rotina que eles acordam de manhã, tem o café da manhã, eles têm 6 refeições por dia, o tempo do banho é limitado, é sempre no mesmo horário, o chuveiro liga, se tomar banho tomou, se não tomar, não toma mais. Então são 6 minutos ali disponíveis para banho. Eles não podem, por exemplo, acumular alimentos dentro da cela, que é para não poder ter esse poder de barganha, né, essa troca entre presos dentro do presídio. Outro fator que também interfere muito na rotina dos presos é que tudo que os presos utilizam no presídio federal é fornecido pelo governo federal. Então, os presos não precisam, eles nem podem, né, ter o próprio shampoo, o próprio sabonete, tudo isso é fornecido em forma padronizada pelo governo federal, que é também para evitar um tipo de barganha, né, entre esses presos. Então, eles têm uma rotina muito controlada nesse sentido, tem ali 2 horas de banho de sol, não interagem muito entre si, né, a comunicação é sempre vigiada, 24 horas por dia, tem escutas no presídio todo, então mesmo no banho de sol, quando eles estão interagindo, eles estão sendo monitorados. É uma rotina um pouco diferente dos presídios estaduais, onde você não consegue ter esse controle tão grande da rotina dos presos. Você visitou uma cela, inclusive, Kelly? Visitei, sim. Visitei uma cela que é uma cela utilizada como solitária, né, quando os presos precisam ficar isolados das demais detentos, e também uma cela normal, né. A diferença das duas, basicamente, é o tamanho, né. A cela onde o preso fica isolado é um pouquinho maior, porque tem um espaço próprio para banho de sol dentro da própria cela. E a cela normal, ela tem 7 metros quadrados. É um pouquinho menor, a da solitária tem 9. E é um pouquinho menor, mas também as duas salas são muito parecidas. Tem ali uma cama, uma mesinha, chuveiro, banheiro, pia, né? É bem parecidas as duas celas. Bom, esse modelo que é tido nos presídios federais como até modelo e exemplo, melhor dizendo, para combate, por exemplo, às facções, o combate às facções criminosas, é levado em conta isso, mas dá para imaginar que tem algumas barreiras para você replicar nos estados. Exatamente. A questão financeira é um dos pontos, né? Porque
que o presídio federal ele não tem superlotação. Então é um preso por cela, eles não interagem o tempo todo entre si, né? E isso já é mais difícil nos presídios estaduais, porque eles têm mais presos, né? Então é muito difícil você conseguir construir um presídio onde os presos no regime estadual tenham cada um a sua cela, por exemplo. Imagina o preço que isso não ficaria, né? Os presídios federais não têm esse problema porque só abrigam líderes de organizações criminosas, então a demanda não é tão alta quanto nos estados. Acho que esse é um dos grandes impeditivos, né, de replicar esse modelo. Mas na questão de modelo de controle, modelo de governança, o governo federal tem feito um esforço para repassar esse know-how de procedimentos para os estados também, né? É uma das missões aí do Departamento Penitenciário Nacional. Kelly, obrigado. Até a próxima. Obrigada, Márcia. Até a próxima. Só a título de informação, são 1.040 vagas em presídios federais no Brasil. Eles que estão localizados em Brasília, esse que a Kelly visitou, também em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em Porto Velho, no estado de Rondônia, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e em Catanduvas, no Paraná. 20 de julho de 1969. Você sabe o que aconteceu nessa data? Olha, há 50 anos o homem chegava na Lua. A missão Apollo 11 atingiu o objetivo em 20 de julho de 1969. Mas tem gente que ainda não acredita que isso aconteceu de verdade, não. Eu chamei aqui no 15 Minutos o Fernando Rudnick, editor aqui da Gazeta, ele que produziu e roteirizou um vídeo que já está disponível, inclusive, na Gazeta do Povo, falando exatamente sobre esse assunto. É o Gazeta Explica. E há 50 anos a missão americana Apollo 11 fez história. Fernando, são 50 anos de chegada do homem à Lua e também 50 anos de teorias da conspiração, né? Pois é, Márcio, ainda tem gente que não acredita, né? Tem gente que acha que tudo isso não passa de uma farsa, uma produção de cinema dirigida pelo cineasta Stanley Kubrick, mesmo da Odisseia no Espaço. Eles alegam aí que tem alguns erros aí no roteiro dessa produção, desse seriam filme. Provas, então, da fraude, né? Que seriam provas da fraude, vamos dizer, a bandeira tremulando, as estrelas que não aparecem nas fotos. Mas tudo isso tem sua explicação científica. A bandeira mexeu por causa da força usada para fincar o mastro no chão. E as estrelas não aparecem por causa do ajuste das câmeras e do reflexo da luz solar na superfície da Lua. E são coisas de pessoas que não entendem a física, como ela funcionaria fora do planeta Terra. Então elas alegam várias coisas, tem uma lista infinita aí de coisas que eles vão alegar. E uma coisa que talvez tem gente que não lembre, não foi só uma vez não que o homem foi à Lua, né? Quer dizer, desde então, outras vezes, o homem já foi à Lua também. Vamos contar lá, Apollo 11 em 69. Foi a primeira. A primeira. A número 2 foi Apollo 12, em 69 também, uma missão meio esquecida, né? Porque em julho a gente teve Apollo 11, em novembro já teve a 12, mas hoje a gente não se fala muito dessa Apollo 12. A que ficou famosa foi a primeira mesmo, a 11, né? Exatamente. Em 70 a gente teve Apollo 13, mas nessa missão houve um acidente, uma explosão no módulo de serviço. Essa missão foi abortada, voltou para a Terra, os astronautas sobreviveram, voltaram para a Terra em segurança. Em 71 tivemos a Apollo 14 em fevereiro, a Apollo 15 em julho. A Apollo 15 teve aquele famoso Jeep, né, o rover, que andou pela Lua, uma imagem que ficou bem conhecida também. Em 72 a gente teve as duas últimas missões, a Apollo 16, quando os astronautas ficaram 3 dias na superfície da Lua, e a Apollo 17, que foi a última missão do homem na Lua. Vamos dizer assim, para essas não só essas missões, mas para os mais ou menos 10 anos aí de programa espacial da NASA, foram investidos 130 bilhões de dólares nos valores atuais. Então é um dinheiro muito alto. É bem caro, né? E é por isso que o homem não voltou ainda para lá. Mas anota aí, até 2024 a NASA promete levar a primeira mulher à Lua. O projeto é Artemis, nome da deusa grega que representa, é claro,
a Lua. Vai ser bem marcante, né, pra gente, né, essa geração agora poder ver o que gerações passadas viram, né, o homem chegando na Lua, agora uma mulher também, né, entre os astronautas. Quem quiser saber muito mais sobre toda a missão, então pode acessar lá na Gazeta do Povo, o Gazeta Explica, certo? Isso, a gente está no YouTube, você acessa no YouTube/Gazeta do Povo e também no nosso site tem todos os links lá para você entrar e assistir esse vídeo, entender um pouquinho mais de como o homem foi à Lua. Obrigado, Fernando. Até a próxima. Valeu, Márcio. Então não fica no mundo da Lua. Segue a gente nas redes sociais, assine a Gazeta do Povo e até a próxima. E essa foi a edição de número 13 do nosso podcast 15 Minutos. Sempre lembrando, você quer ter muito mais informação sobre tudo isso? Então não esqueça de assinar a Gazeta do Povo para ter acesso a todos esses conteúdos e muito mais. O 15 Minutos é o nosso podcast diário, gravado aqui no estúdio da Gazeta do Povo, em Curitiba. Eu sou o Márcio Miranda, esse episódio teve a produção do Vivaldo de Souza Neto e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.